Lucas Rossafa, Correio Popular. Fala, Giovanni, tudo jóia? O seu futebol cresceu de rendimento nas últimas rodadas e é natural que, pela força que o Guarani te proporciona também no mercado nacional, clubes de outras divisões tenham interesse no teu futebol para a sequência da temporada. Neste momento, o que há de concreto sobre uma possível renovação sua com o Guarani para a disputa da Série B? Já há negociações? O torcedor bugrino pode ficar otimista na continuidade do Camisa 10 para a sequência do ano? Boa tarde, Lucas. Feliz, né, por essa evolução, né, de estar conseguindo de alguma forma corresponder à oportunidade que o Guarani me deu, né? E é natural, com o passar do tempo, com a sequência de jogos, você ganhar confiança, você ganhar força. Então acredito que isso realmente era só questão de tempo. E como eu falei, muito feliz por esse momento que eu estou conseguindo ter com a camisa do Guarani. É algo que eu foquei muito para poder se tornar realidade, né? Que é, de alguma forma, ajudar a equipe. E sobre a renovação de contrato, eu sinceramente agora vou ficar te devendo essa resposta, até pelo fato da gente ter um jogo muito importante pela frente e assim como os outros jogos que a gente estava tendo pelo caminho, né, a dificuldade que seria. Então, junto com a semana bem corrida, fica bem difícil da gente conseguir ter uma calma para poder decidir isso. E como eu falei, essa semana temos mais uma decisão pela frente e o foco é 100% nesse jogo contra o São Bernardo. Então, acredito que eu vou conseguir te responder isso a partir da próxima semana que vem. E, se Deus quiser, para o próximo jogo contra o Corinthians. Gustavo Biano, EPTV. Fala aí, Giovanni, tudo bem? Ô, Giovanni, com a derrota, né, nos pênaltis e a eliminação pela Copa do Brasil, toda a pressão agora está em cima do grupo, de jogadores que têm contrato, né, jogadores que vieram emprestados e até da comissão técnica. E essa pressão fica grande para esse jogo agora, né, na última rodada da primeira fase. Como que vocês lidam com isso, né, e o que vocês acham que é necessário fazer para reverter essa situação, para manter o planejamento para a Série B, para a sequência da temporada? Então, muito triste pela eliminação da equipe, né, na Copa do Brasil. E sobre a pressão não tem jeito, né? Nada que fuja do normal do futebol brasileiro, né? Sempre vai existir pressão e a gente cresce com isso, né? E a gente acaba conseguindo administrar essas situações que acontecem, que não tem como fugir. E todo mundo sabe que não tem jeito, né? A gente precisa ganhar o jogo para que essa pressão possa diminuir um pouco, mas eu estou bem confiante na nossa equipe, tô bem seguro que nós vamos fazer um grande jogo sábado e vamos dar sequência aí na nossa caminhada, que eu tenho certeza que essa equipe merece algo muito bom e positivo aí pela frente. Marco Guarizo, Rádio CBN. Giovanni, o jogo desse sábado tem uma pegada diferente do que aconteceu na Copa do Brasil na última terça, né? Guarani e Vila Nova dependendo de todos aqueles fatores, inclusive financeiros, para passarem de fase, dois times guerreando dentro de campo. Já o São Bernardo, o adversário de amanhã, já está classificado, já está definida a posição no grupo, o adversário, e muito provavelmente vai jogar na terça-feira, por causa da divisão ali entre São Paulo, Palmeiras e Corinthians dos jogos na capital. Para o Guarani, nesse momento, é melhor pegar um adversário desinteressado assim ou fica mais perigoso? Então, acredito que se a gente for com esse pensamento de que a equipe do São Bernardo vai facilitar para a gente vai acabar se decepcionando, né? Então, acredito que o melhor é a gente se preparar, independentemente se vai ser a equipe titular ou os outros jogadores, até porque com a visibilidade que tem o Campeonato Paulista, todos querem jogar, todos querem mostrar serviço para conseguir um contrato melhor no restante da temporada. Então, acredito que o nosso pensamento seja estar preparado para enfrentar o melhor da equipe do São Bernardo, e eu tenho certeza que a gente está preparado para esse jogo e, como eu falei, estar 100% focado para a gente não ser surpreendido, porque com certeza vai ser uma decisão para eles, assim como vai ser para a gente também. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes.
Giovani, você vem de 2 temporadas do futebol mexicano, onde o ritmo é diferente, a intensidade é diferente, e também você teve, em determinados momentos, problemas para jogar. E agora no Guarani, já com o passar do tempo, o torcedor tem a sensação que o Giovani Augusto tem sido mais Giovani Augusto. Você concorda? Você acha que, tecnicamente falando, o seu futebol está aparecendo mais agora do que no começo da temporada? Sobre as temporadas no México, eu não sei se você acompanhou muito bem, mas graças a Deus eu fui muito bem lá. Consegui desempenhar um bom papel na minha equipe. Realmente aconteceram algumas coisas de problemas particulares e eu tive que retornar para o Brasil. Mas com o nível que tem o futebol mexicano, acredito eu que eu consegui fazer um grande trabalho. E graças a Deus eu estou conseguindo ter essa sequência já tem uns 2, 3 anos. Né? Eu estou conseguindo fazer bons jogos, estou conseguindo fazer gols, assistências, então a minha confiança tá legal, estou me sentindo muito bem e afirmo que eu estou vivendo, assim, como jogador profissional, o melhor momento da minha carreira, em termos de parte física, de responsabilidade. Então eu sabia que isso era questão de tempo mesmo para eu poder ter uma sequência boa com a camisa do Guarani e graças a Deus isso está acontecendo, fico feliz pelo momento e agora focar ainda mais para que possa ser melhor ainda mais daqui para frente. Claudinei Corsi, Canais Futebol Interior. Olá, Giovani. No jogo contra o Vila Nova, o Guarani saiu na frente bem rápido, né, no início da partida e poderia ter ido para cima e definido o jogo. E mais uma vez, Giovani, o time oscilou demais. Oscilou tanto que possibilitou a virada do adversário, teve que buscar o gol no finalzinho lá e depois foi todo aquele sofrimento. E no fim, a desclassificação e 2 milhões que acabou ficando fora dos cofres do Guarani. O que fazer para o time não oscilar tanto, mesmo dentro de uma partida, Giovani? Vocês têm conversado a respeito disso? Com certeza é algo que está incomodando bastante a gente, né? A gente tem se cobrado bastante no dia a dia e é algo que realmente tem tirado a nossa paz, mas acredito que a gente tem que contar o equilíbrio ali, principalmente na parte da concentração, porque nós sabemos que hoje em dia o futebol se resolve nos detalhes, né? Então, se a gente não tiver focado o jogo todo em determinada parte do jogo, a gente vai acabar surpreendendo. Então acredito que esse é um dos principais fatores que tem acontecido na nossa equipe, a gente não ter conseguido manter uma concentração 100%, mas a gente está trabalhando, a gente está conversando sobre isso e eu tenho certeza que agora contra a equipe do São Bernardo a gente tem que ter uma atenção que a gente não teve nos outros jogos, porque não tem mais tempo de errar, não tem mais tempo de se lamentar depois. Então, o que eu posso dizer é que eu estou bastante confiante na nossa equipe, pelo que a gente treinou essa semana, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Bom dia, Giovani Augusto, é um prazer estar falando com você. A minha pergunta é o seguinte: você chegou no Guarani, né, com aquela dúvida, será que ele vai conseguir substituir o Andrigo e o Regis? E você está demonstrando nas partidas que você está no mesmo nível ou até mesmo acima. Gostaria que você falasse um pouquinho do Giovani Augusto, desse novo Giovani Augusto na equipe do Guarani Futebol Clube. Obrigado. Então, eu acredito que é um início de temporada muito bom, né? Assim como eu tive nas outras equipes por qual eu passei nesses 2, 3 anos de trabalho, né? Então, como eu falei anteriormente, acredito que eu estou vivendo assim a melhor fase como jogador, sabe? Pelo fato da experiência, pelo fato de ter responsabilidade no meu trabalho. Então, isso eu sempre tive certeza que isso era questão de tempo mesmo para as coisas voltarem a acontecer. E graças a Deus está acontecendo, né? Fico muito feliz de alguma forma estar conseguindo ajudar, saber da responsabilidade que era vestir essa camisa e também pelo fato de ter passado esses grandes jogadores aqui pelo clube e por ter feito bons jogos, né? Então a pressão seria maior ainda, mas eu sempre confiei muito em mim, sempre tive certeza de que tudo que eu precisava era somente de oportunidade e fico feliz pelo Guarani ter acreditado no meu trabalho, ter aberto as portas, né?
E mais feliz ainda de alguma forma tá conseguindo retribuir esse carinho e essa confiança que eles tiveram por mim. E agora cabe a mim continuar focado, centrado para que eu possa melhorar cada vez mais, para que a gente possa, junto com os meus companheiros, conquistar os nossos objetivos aí durante a temporada. Ah, pois não, Washington Melo, Rádio Central. Giovanni Augusto, ainda falando, né, sobre o jogo contra o Vila Nova, na minha opinião, você fez a melhor partida com a camisa do Guarani. Marcou 2 gols, na verdade 3, né, porque você acabou convertendo também a penalidade máxima. Qual o sentimento que fica, né, depois de uma apresentação assim, de gala, podemos dizer, sua, especificamente, o time ser eliminado de uma competição tão importante, onde o Guarani não disputava há bastante tempo? Muito feliz, né, pelos gols, né, de alguma forma eu consegui ali ajudar a equipe, era algo que eu estava me cobrando bastante. Eu sempre soube da minha responsabilidade, que é vestir a 10 do Guarani, né, sabemos que por aqui já passaram grandes jogadores e todos esses jogadores chamaram a responsabilidade nesse tipo de jogo. Então fico feliz de ter conseguido ajudar a equipe de alguma forma e triste pela eliminação, mas acredito que já não temos tanto tempo para lamentar, porque sábado já temos mais uma grande decisão pela frente e espero continuar mantendo esse alto nível aí nos jogos, para que junto com os meus companheiros a gente possa fazer mais um grande jogo e sair com a classificação. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Giovanni, por muitas vezes, vários jogos desse ano com o técnico Daniel Paulista, a gente viu o Guarani sem criatividade, abusando de bolas longas, principalmente do zagueiro direto para o Lucão tentar fazer uma parede. Como você, como principal armador da equipe, enxerga essa situação? Obrigado, um bom dia. Acredito que vai muito de um jogo para o outro, né? A maioria dos jogos que a nossa equipe fez e pelo que a gente estudou do adversário, a gente decidiu que seria uma estratégia a gente jogar essa bola para frente, tentar ganhar a segunda bola para a gente conseguir sair e surpreender a equipe adversária. Algumas vezes deu certo, outras não, então acredito que isso foi um dos principais fatores aí que marcou, né, esses nossos jogos. Então acredito que quanto à equipe do Vila a gente conseguiu fazer mais o nosso jogo de colocar a bola no chão e, na minha opinião, conseguimos fazer um bom jogo. Então acredito que a nossa confiança aumentou, a nossa confiança está melhor para essa próxima partida. E, como eu falei, espero que a gente possa, no sábado, manter esse nível de competição para que a gente possa fazer um grande jogo e trazer a classificação. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Giovanni, tudo bem? Gostaria que você usasse essa entrevista coletiva para fazer uma análise da sua passagem pelo Guarani. A gente não sabe se temos contrato até o final do Campeonato Paulista, se vai haver uma extensão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, que o Giovanni Augusto fizesse uma análise agora do seu futebol, da estrutura do Guarani, do que o Giovanni encontrou no Guarani, se ele desempenhou aquilo que você gostaria de ter desempenhado. Faz uma análise para a gente do Giovanni no momento em que chega ao Guarani, para o Giovanni no momento atual. Obrigado. Fico muito feliz pelo atual momento que eu estou vivendo, né? Eu sabia que era só questão de tempo mesmo para eu conseguir ter assim a melhor parte física do Giovanni, né? Então eu sabia que se eu era jogando realmente que eu iria alcançar isso. Fico muito feliz por esse momento de estar conseguindo ajudar a equipe com gols, com assistências, né? É algo que eu sabia que seria muito cobrado aqui, pelo peso que tem a camisa do Guarani, pela história que tem esse clube, né? E isso me motivou muito, tanto que eu topei na hora vir para o Guarani, porque sabia dessa pressão, e isso, na verdade, que nos motiva, né? Então, fico muito feliz de estar conseguindo, de alguma forma, ajudar a equipe, estar conseguindo fazer um bom trabalho, e espero continuar mantendo esse foco aí, para que possa ser melhor a cada jogo. E sobre a estrutura do Guarani, é uma estrutura muito boa, me surpreendeu. Nós temos um grupo excelente de jogadores que são totalmente compromissados, jogadores que apesar de novos, têm ousadia, sabem muito bem o que eles querem pela frente. E por tanto esse tempo, por muito tempo no futebol brasileiro que eu já consegui ter uma
uma experiência, né? Eu queria também agradecer ao presidente do clube e dizer que é um dos poucos presidentes que eu vi trabalhar tão bem, ter um caráter assim tão forte, sabe, de cumprir aquilo que prometeu, e se não tem condições, corre atrás, mas ele deixa bem claro naquele momento. Então, o Guarani está de parabéns pelo que ele está conseguindo juntar, e eu tenho certeza que é só questão de tempo mesmo para as coisas se encaixarem com os profissionais que o clube tem. Eu tenho certeza que quando a gente conseguir essa união, essa unidade aqui no clube, vai ser difícil segurar a gente. Então, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que, como eu falei, é só questão de tempo mesmo para as coisas voltarem a acontecer. Eu tenho certeza que nós vamos ter um ano muito feliz pela frente. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Giovanni Augusto. Terça-feira o time teve uma decisão, acabou não tendo sucesso, e agora sábado outra decisão para seguir no Paulistão. Como que está o astral do grupo, né, o ânimo para o time continuar a vir uma competição tão importante que é o Campeonato Paulista? A nossa eliminação nos deixou tristes naquele momento, né? Ficamos com certeza sem dormir a noite da eliminação, mas já no dia seguinte não tem mais o que fazer, já passou. Então acredito que o que nos resta é saber da nossa próxima decisão, do próximo jogo difícil que nós temos pela frente, e continuar motivado, né? Porque o futebol tem dessas, né? A gente tem mais uma oportunidade agora pela frente de dar a volta por cima, de trazer uma classificação histórica para o clube, né? Então, acredito que a nossa motivação tá legal, está em dia, e agora é levar isso para campo para que a gente possa fazer um grande jogo concentrado, focado, e, como eu falei, buscar a classificação, que eu tenho certeza que a nossa equipe está merecendo muito.